Você não comentou porque o Machado lia muito Shakespeare. Você não acha que esse problema do ciúme já vinha de lá das leituras shakespearianas? Pode ser. Veja só, eu acho, Ou já estava intrínseco nele? Eu acho, pela carta aqui, que é a única coisa que tem, pela carta do Machado de Assis, que ele estava apaixonado pela Carolina, né? E naquela época era um pouco assim, né? Uma mulher tinha que casar virgem, não podia ter muitas experiências anteriores, não era como é hoje, né? Era uma coisa muito valorizada. E ele leu as cartas e ele sabia de tudo, mas as cartas que ela escreveu, ele leu e tal, e as cartas e tudo ela contou para ele, segundo dizem os comentadores da época, né? Mas ele valoriza, na carta que existe dele, nas duas que tem, ele fala muito sobre essa questão do amor que ela teve em Portugal. Aí fica evidente, não acho possível ele não ter ciúme. Entendeu? Então eu acho que pode ser até que ele era um apaixonado. É dele a frase: quando não existir mais Império Britânico, haverá Shakespeare. Essa frase é dele. Né? Essa frase é dele. Era apaixonado por Shakespeare. Tem certos, vamos dizer, a Cartomante tem certos pontos dele, e até mesmo romances que ele põe, vamos dizer, coisas de Shakespeare. Dom Casmurro tem uma ponta de água, Otelo, tem tudo, capítulo. Tudo Shakespeare, então a gente junta isso tudo, né? Claro, porque são autores, como eu digo assim, são textos eminentemente psicológicos. Né? Shakespeare é teatro psicológico, Machado de Assis é texto psicológico. Machado de Assis tem essa famosa frase, né? A natureza não me interessa, né? Me interessa é o homem. Tanto que ele foi, naquela época do Instituto de Nacionalidade e tal, as praias, as matas e não sei o quê, ele não tinha nenhum interesse disso, ele só queria saber, como ele dizia, meter a virruma no homem. Né? Essa virruma, né? Então eu pensei, o próximo livro que eu escrevi sobre Machado, se eu botar uma verruma, que eu tenho uma verruma antiga lá em casa, botar na capa verruma. O que é essa verruma que eu não sei? Verruma é como se fosse uma broca de você furar. Ela era, você não tinha as furadeiras, né? Era um negócio daquele, de ponta fininha assim, depois vinha para sair a cavilha, né? E você fazia assim e vai furando. Mesmo, furadeira Essa verruma é uma furadeira de mão, digamos assim. Né? Era isso. Né? Eu não falei de Fidélia e Carmo, né? Mas só para fazer um parêntese aqui, Machado tinha tanto essa questão, você vê o nome que ele deu para a personagem de Memorial Diário, Fidélia. Ele escreveu depois da morte de Carolina. Além disso, veja só que coisa, hein? Ele diz o seguinte, Fidélia, né, fica viúva e tem um sobrinho lá, um afilhado de Carmo e Aguiar, que é o casal principal, que começa a fazer a corte de Fidélia. Aí Machado pergunta assim, quando Fidélia está, o nome do cara é Tristão, está com Tristão, será que ela atrai o viúvo, o morto? Ou, quando vai ver o morto no cemitério, trai Tristão? É realmente uma questão kafkiana, entendeu? E sensacional da preocupação com a questão da infidelidade. Está traindo quem? Né? Se for ao cemitério, está traindo o namorado. E se está com o namorado, está traindo o ex-marido. E também na Noite de Almirantado, né? Que Noite de Almirante. Almirante. Genoveva. Genoveva, jura amor. Genoveva tem uma passagem sensacional. Quando eu falei era verdade. Essa é ótima. E essa é a frase dela quando, né, o nosso Deolindo Ventagrande chega perto e diz, mas você não me jurou que ia me amar para sempre, ficar comigo, me esperar e tal. A corneta passou 6 meses, voltou 6 meses depois. Aí ela usa esse argumento maravilhoso. Ela diz, mas quando eu jurei era verdade. Depois o tempo passou, o mascate chegou e tal, passou. Essa é ótima. O Alferes é do Machado de Assis? Não, o Alferes é da teoria do medalhão. Né? Tem do conto. Eu adoro os contos. Exatamente.
que é a farda do alferes, Só que se ele vê fica conhece lá, quando tá exatamente, aí bota. Que é a questão do estranho ali. Ali está os É textos do maravilhoso. estranho do Freud. Eu adoro os contos de Né, livro, eu adoro os contos. nesse É, conto. os contos, alguns dizem, né, que o Machado é um dos maiores contistas do mundo. Adoro. Né? É acima de qualquer um. Diz que no romance até você pode querer emparelhar ele com outros, né? Mas que no conto, É divertido. realmente O que eu ele... mais gosto é a causa secreta. A Agora, causa só secreta. tem tem uma questão interessante, que é o seguinte, o grande autor, ele é aquele que, ele, de algum modo, ele antecipa os efeitos numa cultura de alguma coisa que está por vir, né? O grande autor é aquele que sabe ler antes alguma coisa desse efeito sobre a cultura. E certamente Shakespeare foi um deles e Machado outro. É claro que não bastaria Machado ler Shakespeare para ser um grande Sim, claro. autor, né? Era preciso que ele pudesse tomar a leitura e a obra de Shakespeare no tempo dele e num certo olhar sobre esse tempo, né? E é interessante essa história da pecadora, né? Porque as mulheres que liam Machado de Assis iam também à igreja. Elas iam à igreja e liam, né, as novelas de Machado. Então, obviamente que Machado, ele antecipou, inclusive, é muito interessante que as mulheres de Machado, o Zé Alberto chamou a palestra dele Freud e as mulheres de Machado, por quê? Porque as mulheres de Machado vão antecipar as mulheres de Freud, né? Aquelas mulheres contadas, né, por Freud nos casos clínicos, né? Quer dizer, e o que essas mulheres, de algum modo, já traziam, e o que talvez Machado já pudesse, de algum modo, perceber e ler, era alguma coisa que essas mulheres denunciavam já na época de Machado sobre o fracasso do ideal Masculino. Né? masculino, né? Quer dizer, o falocentrismo localizado, né, no ideal masculino. É muito interessante, porque o Machado, de uma maneira muito sutil, ele vai desconstruindo esse falocentrismo localizado, né, do ideal masculino. Né? Até mesmo naquele conto que a gente leu há pouco tempo com o grupo A Missa do Galo, né? Até que ponto aquela mulher deixa o marido ir, né, para amante porque ela é submissa ou porque ela está doida para se livrar dele. Né? Então, assim, essas questões que o Machado vai nos colocando traz essas personagens femininas num lugar, muitas vezes, ameaçador. Captura muito ameaçadora. E, portanto, Era mais mulher do que o homem, como ele exatamente. disse. Então, eu acho que a gente pode pensar também, eu penso dessa forma, que a mulher demonizada pela questão da traição, da pecadora, ela muitas vezes é uma forma, né, de você poder justamente não só projetar, como se defender dessa ameaça que o feminino, ou que o discurso feminino começa a trazer para o homem. E hoje, na atualidade, a gente vive isso. Né? A gente vive essa questão, talvez as mulheres não morram apenas por questões de ciúme, mas também por encarnarem uma ameaça a esse fracasso do que foi prometido ao ideal masculino, né? Ao homem. Enfim, Coloca isso em é uma questão, forma né? Coloca em questão coloca em esse questão, ideal coloca em masculino. questão. Né? Porque esse negócio de contestação tem, né? Como eu no outro dia falei lá, né? Falei de Mariana Alcoforado. A Mariana Alcoforado, no século XVII, transando com o Noel Bouton, né? Bom, é uma contestação terrível, vanguarda total, uma freira enclausurada, transando com um nobre francês, com um capitão de cavalaria. É uma vanguarda total, não podia. Se transava a beça em convento, se lá de convento, não vamos entrar aqui, é outra, né? Se transava a beça em convento, né? Mas ela ter peitado, e todo mundo sabia, até a Madre Superiora sabia, até a prioresa do convento sabia, era uma vanguarda, né? Mas tinha o seu lado serviço, né? Depois ficou, mas ela seguiu o caminho, né? Não morreu, não se matou, não aconteceu nada. Noel fez, publicou as cartas, e hoje ela está morta, evidentemente, faz 300 anos da publicação das cartas,
mas ela virou um ícone também, digamos, feminino. Né?